Oi, todo mundo! Tudo bom? Eu sou a Erika Carla e está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Então vamos lá, gente. Esse vídeo é um arrume-se comigo, tá, gente? Eu já passei aqui um pouco da base e eu vou conversar um pouco com vocês como a gente se conhecemos. A minha irmã, ela conheceu o irmão dele. E aí, depois de um tempo, ela veio morar com ele. E aí eu mandava cartas pro Thiago por ela, só que eu não tinha visto ele e nem ele tinha me visto. E aí o que que acontece? A gente trocava as cartas e aí a gente trocou números. E aí o que que acontece? A gente ficava conversando por ligação todos os dias, todos os dias. Eu tinha de 12 para 13 anos, se eu não me engano, na época. E aí, o que que acontece? A gente conversava, meu tio sabia, né? Por isso ele não implicava, até porque eu não saía de casa. E aí, a gente ficou um bom tempo conversando por mensagens, ou por mensagens e por ligação. A gente ficava a noite todinha conversando. E aí, o que que acontece? Depois de um bom tempo, a gente conversamos e decidimos cada um seguir, tá? Cada um seguir o seu caminho. E aí, depois de um bom tempo, eu conheci outra pessoa e ele também conheceu outra pessoa. E aí, eu fui morar com essa pessoa e ele também foi morar com a pessoa. Só que aí, depois de um tempo, já não tava dando mais certo lá, eu com a pessoa. A gente tava brigando todos os dias. E aí, o que que acontece? É, ele pediu pra ir ficar na tia dele, né, um final de semana, e eu não queria ir porque minha irmã tinha ganhado o bebê e eu queria ir vê-lo, né? E aí o que que acontece? Eu fui ver minha irmã e ele foi para a tia dele. E nisso a gente já estava brigado, porque a gente já não estava mais se dando bem. E aí o que que acontece? Eu fiquei aqui, tá, na casa que ele morava com os pais dele. E eu fiquei, e na casa morava também a outra pessoa, que era a ex dele. E aí o que que acontece, tá? O que eu sabia é que eles também viviam assim, igual cão e gato, igual eu vivia lá. Aí o que que acontece? Como a minha mãe sempre me ensinou de ir para as casas das pessoas, fazer as refeições, as coisas e ajudar na limpeza, na bagunça, seja no que for. E aí eu sempre tive isso comigo, aonde eu fui, eu sempre fiz isso, sempre gostei de arrumar as coisas e tal. Então eu vim para casa dele, né, onde ele morava com os pais e morava minha irmã, o marido, morava também a ex dele. E aí o que que acontece? Eu fazendo tudo, né, as coisas, aí o que a mãe dele falava: "Essa é a nora dos meus sonhos. Essa é a nora que eu pedi a Deus." Então, ou seja, tava ali o quê? Tipo, né? Vocês entenderam. Aí tá. Aí eu só sorria, só sempre sorria. Mas eu acho que ele já sabia que a gente conversava lá atrás, no passado. E aí, o que que acontece? Teve uma noite, tá? Que a gente tava jogando Uno, tava todo mundo jogando Uno. E aí, eles dois pararam e foram pro quarto. E aí, eu continuei jogando. Se eu não me engano, tava até a irmã dele também jogando, o irmão dele, né? E aí, o que que acontece? Aí, naquela noite, o que eu fiquei sabendo, eu já escutei isso, só que eu fingi de e não quis acreditar. E aí, o que que acontece?
surgiu os boatos dizendo que eu e ele tinha ficado. Ou seja, eu tinha traído o lá e ele tinha traído lá. E isso não aconteceu. E Deus é prova disso. Ou seja, criaram isso na cabeça, montaram e ficaram com isso na cabeça. E até hoje eu nunca tinha vindo falar, por quê? Porque eu só sabia de uma parte que a gente tinha sido covarde por ter se juntado e tal, mas tá aí, né? E aí o que eu fiquei sabendo foi que o pessoal estavam falando, tá? Que pessoal, família dele, alguns estavam comentando entre si que eu e ele tinham um traído os ex-parceiros e não existiu isso. Eu não traí ele. Eu nem sequer dei um beijo nele. Entendeu? Nem sequer dei um beijo nele. E todo mundo aí nas minhas costas, muita gente sabia que isso não tinha acontecido, mas mesmo assim estavam se fazendo, né? Escutando a conversa rolar e nem para falar nada, né? Mas sabendo da verdade. Ou seja, eu e ele não traímos ninguém. Aí tá. Aí ele, como vivia assim também, brigando o tempo inteiro, né? Aí o que que acontece? Não sei o que que a gente estava conversando na cozinha, eu, ele e a mãe dele, né? Que eu peguei e falei bem assim, né? Não sei o que lá que eles falaram a respeito de dele estar passando pelo que estava passando. Aí eu peguei e falei bem assim. Mas a gente tá passando porque quer? Porque era pra gente ter ficado junto. Tá. Aí depois disso, passou um tempo, eu fui. Passou um tempo, olha. Passou, chegou no. Acabou o final de semana, eu voltei pra casa onde eu morava. E aí, assim que eu cheguei lá, eu fui cedo, tá? E quando foi na boquinha da noite, ele pegou meu número, né? Eu não sei se foi com a minha irmã ou eu não sei se foi com a mãe dele, tá? Porque a mãe dele tava o tempo inteiro me botando lá nas alturas, dizendo que era a nora do sonho dela, a nora que ela pediu para Deus. Por quê? Porque eu gostava sempre de organizar as coisas, então eu já era, eu ali tava mostrando o quê? Trabalhadeira, uma pessoa, entendeu? Aí o que que acontece? Aí a mãe dele o tempo inteiro falando, essa é a nora que eu pedi pra Deus e tal, e aí, né, lógico que já se torna o quê? Um incentivo pra mim, por quê? Porque foi o meu primeiro namorado de conversa lá, quando eu era criança, né? Aí, ou seja, poderia mudar ou não. Aí o que que acontece? Quando eu cheguei lá, ele me ligou. E tipo, quando eu cheguei lá, ele me ligou e tipo, a pessoa viu ele me ligando e perguntou quem era, eu peguei e falei que era o Thiago. Ele perguntou o que que ele quer, eu peguei e falei a verdade. Eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, eu gosto dele e eu vou ficar com ele. E nisso a gente nem tinha conversado ainda, o Thiago. Aí o que que acontece? Aí tá, eu peguei e falei na ligação bem assim, eu tô conversando com ele, depois eu converso contigo. Aí na ligação ele já tinha falado assim, você vai querer ficar comigo? Eu falei, vou. E aí o que que aconteceu? Eu falei lá pra ele bem assim, olha, eu gosto dele, ele foi o meu primeiro namorado de conversa, eu tinha 12 para 13 anos, então eu quero ficar com ele. E nisso eu nem sabia se ia dar certo ou não, mas eu queria ficar com ele. Aí, ou seja, quando minha irmã descobriu, aí eu terminei lá, só que eu tive que ficar na mesma casa, né? Porque eu tava esperando ele resolver a vida dele. E aí o que que aconteceu? Lá tinha um vizinho que ele fazia, tipo, fazia essas coisas, né? Mudança, essas coisas, sei lá.
Aí eu fui lá, né? Porque a filha dele era minha colega de escola. Aí eu fui, falei com a filha dele e ela falou com ele. E aí ele topou me trazer, né? No dia que eu quisesse e a hora que eu quisesse. Porque como ele já ia viajar, já era caminho. E aí o que que aconteceu? Tá. Eu peguei, conversei com o outro, falei bem assim, olha, eu vou ficar com ele, eu gosto dele, ele foi o meu primeiro namorado de conversa, então eu vou ficar com ele porque eu gosto dele. Então eu já gostava dele lá atrás, eu amava ele lá atrás, ou seja, então a gente se reencontrou, então parece que tipo voltou, entendeu? Aí, ou seja, juntou o que estava acontecendo na minha vida com o que estava acontecendo na dele, então isso surgiu pra, tipo, a gente, cada um se separar, né? Porque ele também se separou. Ele separou da pessoa lá, né? Ele, quem lembra realmente, verdadeiramente, vai lembrar que ele ficou quase uma semana dormindo na sala, no colchão, entendeu? E nisso que ele ficava dormindo na sala, no colchão, a pessoa ainda morava na mesma casa que ele, só que dormia no quarto, entendeu? Aí o que que acontecia? Lá eu do mesmo jeito, né? Só que sem estar junto, porque eu estava aguardando o momento dele resolver. E aí chegou um tempo, tá, que eu falei pra eu, chegou um dia que eu falei bem assim, você tem que se decidir logo, porque não dá pra mim ficar aqui. E aí foi que a pessoa resolveu pegar as coisas dela e ir embora, tá? Da casa onde morava com ele. E aí o que que aconteceu? Eu eu peguei e aí ele passou o dinheiro pra mim passar pro homem, né, que ia levar minhas coisas até onde próximo a gente mora, porque onde a gente mora tem um lugarzinho chamado Valparaíso. Quem conhece aqui vai saber, né? E aí o que que acontece? Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Quando a gente conversava, por onde que a gente conversava? Tinha uma colega da gente que morava aqui próximo, que ela emprestava o celular dela para ele conversar comigo. E teve um tempo que já tava tipo ficando chato para ele ficar pedindo o celular. E aí o que que acontece? A mãe dele dava o dela para ele, ou seja, a gente conversava pelo celular da mãe dele também, entendeu? Porque se ela me deu aquela força dizendo que eu era a nora, que ela pediu para Deus e que eu era a nora do sonho dela, então e aí o que que aconteceu, né? E aí antes de eu vir, aí lá, quando eu já tinha resolvido a minha vida lá, o que que acontece? Eu e minha irmã tínhamos brigado porque ela não queria que eu viesse morar com ele. Aí o que que aconteceu, né? Ela me falou várias coisas, aí ela foi e falou pro meu irmão, aí meu irmão veio e me falou também várias coisas e mesmo assim eu querendo. Aí o que que aconteceu, né? Mesmo assim eu querendo, então o que que aconteceu? Eu vim. E aí, nisso, o que que aconteceu? O pai dele ia sair nesse mesmo dia que eu ia vir. E já não tava mais aí na casa dele a pessoa, né? E aí, o que que aconteceu? O pai dele ia sair lá pro Valparaíso, ele ia resolver alguma coisa lá. Aí, o que que acontece? Já era caminho, como o homem só poderia me levar até lá no Valparaíso, então, o que que aconteceu? O pai dele me pegou lá, o pai dele e a mãe dele. Ou seja, eles foram até o Valparaíso, onde eu e o Thiago tínhamos combinado, e eles me pegaram lá. E aí eu vim. Aí antes também, voltando um pouquinho, na madrugada antes de eu vir,
o marido da minha irmã me mandou mensagem. Porque ele estava vendo e com certeza ela tinha falado para ele que eu queria estar com o Thiago. E aí ela não queria por nada. Aí o marido dela, me mandou mensagem na madrugada. E eu achei até que seria ele, mas não, era o irmão dele. E na mensagem, o irmão dele falava assim, porque minha irmã tinha falado várias coisas para mim. Mas eu acredito que porque ela não queria que eu passasse certas coisas na vida, né? Porque eu acredito que quem gosta de alguém, ela tenta ali proteger, né? E era o que eu tava sentindo só depois que eu tinha feito que ela tava tentando me proteger. Aí, ou seja, o que que aconteceu, né? Aí tá, aí o marido dela mandou mensagem no meu celular e falou bem assim, eu lembro só de algumas partes, e em algumas partes falava bem assim, não liga pro que tua irmã tá dizendo a respeito do meu irmão, porque eu acredito que quem faz a mulher é um homem, e eu prefiro 1000 vezes você do que tal pessoa. Ou seja, bastado a mãe dele ter me dado uma força, né? O que que acontece? O irmão dele me deu outro empurrão. Aí eu só respondi, tá bom. Aí, mas eu já tava na cabeça que eu iria vir. Só que aí, como o irmão dele falou, então já surgiu o quê? Mais uma força. Então, o irmão dele queria, a mãe dele queria, ele queria e eu queria. Só quem não queria era minha irmã. Entendeu? Aí, ou seja, aí eu vim. Aí os pais deles me pegaram lá nesse combinado e eu vim. Entendeu? E eu vim. Aí a gente veio, aí chegando aí eu trouxe minhas coisas, ele me ajudou a tirar as coisas de dentro do carro e tal. Então a gente se conheceu assim, gente, foi assim. E não rolou traição, igual vocês falam aí ao respeito dele, né? Porque aí muita gente tá dizendo, ai, que porque a gente se separamos, ai, quem sabe eles não estão assim pelo fato da união que foi errada, sendo que não foi união errada. A gente não traímos ninguém. A gente separamos e se unimos, entendeu? Até porque a gente casamos no civil. E como tem uma passagem lá na Bíblia de Davi, eu acredito, né? Que ele agiu na covardia, ele matou lá, ele fez de tudo para poder querer a esposa e teve um filho com a esposa do colega dele. E o que que aconteceu, né? O filho o quê? Pois é. Aí eu acredito que se ambos a gente tivesse o traídos, né? A gente não, Deus não tinha permitido que a gente viemos casar no civil igual a gente casou e ter um filho, graças a Deus, sadio igual Deus permitiu a gente ter. Entendeu? Então, tem muitas coisas que eu acredito que as pessoas têm que procurar saber da verdade antes que, tipo, venham falar, entendeu? Porque a nossa separação foi para haver mudança. Entendeu? Porque tinha algo que não estava certo. Então foi para mudança, foi para mudar tanto ele quanto eu. Ou seja, não é porque a gente não vive na casa dos pais deles todos os dias, porque a gente vai lá, mas não é igual vive várias outras pessoas lá. Não é. Eu não tenho raiva deles e a gente tem várias coisas em comum, mas não tenho problema com nenhum, não tenho raiva de nenhum e diferente, tenho carinho, gosto deles e o que precisarem eu tô aqui, sabe? Para ajudar, porque eu acredito que eu tenho um coração muito bom. E não é porque a gente se juntou, né, que tipo dá o direito das pessoas montarem e falarem o que elas quiserem. Porque também não é assim que funciona, sabe? Porque tipo,
eu fico assim muito surpresa, sabe, por essas coisas que andam acontecendo ultimamente, porque eu fui avisada, né? A pastora me falou que como Deus estava com muitos planos na minha vida e eu estava buscando para que venham se realizar esses sonhos, então eu iria ser atacada e iria se levantar contra mim pessoas que jamais eu imaginaria. Então é verdade, gente. Chegou o momento de eu falar e chegou o momento de isso acabar, tá? Não existiu traição. Eu e ele, a gente não traímos os nossos ex-parceiros, tá, gente? A gente primeiro resolvemos se separar para depois a gente vir dar um beijo, tá? Igual as pessoas estão aí falando e montando o que elas quiserem. Até porque depois que eu aprendi que o justo não se justifica, então vão falar, vão inventar, vão dizer o que quiser ao meu respeito. Enquanto não tiverem vindo aqui falar nada do que não é verdade, tá tudo ótimo. Agora, quando tipo, ah, eu moro bem aqui. Tudo o que vier perguntar, gente, eu vou responder. Pode vir perguntar tudo, tudo, tudo que quiserem saber ao meu respeito. Pode chegar em mim. Se não quiser chegar em mim, chega no meu privado, tá? E pode se sentir à vontade para perguntar, tá? Aí também como eu falei, né, que disseram aí também, né, e eu acredito que a pessoa que falou, ela vai estar vendo esse vídeo, né, é, que talvez a nossa separação seria porque começou do jeito errado, mas não começou do jeito errado, igual vocês estão aí montando na cabeça de vocês. Não houve traição, eu e ele não sequer demos nem um selinho, igual vocês estão falando. Quem dirá beijo, abraço e outras coisas mais. Não existiu, tá, gente? E Deus sabe disso, Deus é prova disso, tá? Acredite quem quiser, tá? O importante é que eu sei da verdade, ele sabe da verdade e Deus sabe da verdade. Então, resumindo, quem ajudou eu ficar com ele foi o meu cunhado, a minha sogra e eu e ele, entendeu? E a minha e essa colega, tá, gente, que ela até foi embora daqui, tá, gente? Eu tenho até um carinho por ela, apesar que ela nunca fez nada pra mim, apenas a gente se afastamos. E que nem eu também, né, falei pro meu marido, não é porque eu, tipo, não fico assim com de estar, sabe, nas casas dos outros e tal, que eu sou a mesma pessoa, continuo a mesma pessoa, entendeu? Não é porque eu gravo vídeo de danças e tal que vai mudar quem eu sou, não, entendeu? Então eu sou a mesma pessoa, tá? Só apenas me distanciei por várias situações, tá, gente? Então, para quem queria saber, tá aí o vídeo, tá? Não houve traição, eu e ele não traímos os antigos parceiros, tá, gente? A gente resolvemos nossa vida pra gente poder dar o primeiro beijo, eu e ele, tá? Então aí a gente casou no civil, graças a meu bom Deus, tá? E se Deus permitir, tá, gente? Vem o casamento aí na igreja, tá? Conforme Deus quer. E é isso, tá, gente? Bola pra frente, vamos pra cima, tá, gente? Um beijão, tá, pra todos vocês. Eu decidi fazer esse vídeo porque estava me incomodando isso. Então, para mim não ter que estar explicando para um, para outro, então eu resolvi vir aqui, tá? Eu conversei com meu marido antes, tá? A gente conversou. Ele falou bem assim que eu poderia sim gravar o vídeo sim, já que eu estava me sentindo dessa forma, tá? Então, se ele me apoiou, então é isso, tá, gente?
Eu falei demais, né, gente? E esqueci da maquiagem. Desculpa, é porque eu me empolguei. Nunca aconteceu isso. Mas tá certo, né, gente? É isso, tá? Eu acho que vocês não fazem a maquiagem assim, tá? Não sei, eu faço diferente. Até porque eu não vejo vídeos grandes de maquiagem. Eu vejo os vídeos super curtos e aqueles acelerados. Então, eu acho que eu entendo dessa forma, tá? Então, vou finalizar aqui, tá, gente? Minha maquiagem, tá? Até porque eu tô fazendo um outro vídeo ali no app vizinho, tá, gente? Aí, como eu já tava querendo vir conversar com vocês a respeito disso, aí eu achei que seria o momento ideal, né? Porque a câmera tá aí, eu tô só aqui falando e me maquiando, então é perfeito, tá, gente? Então, é isso, tá, gente? A gente se conhecemos assim, através da minha irmã, tá? Porque ela levou uma cartinha, aí a gente se separamos, né? A gente se distanciamos e depois de um tempo a gente se reencontramos, mas como a gente se viu, não é que a gente, tipo, eu vim pra cá, que eu fiquei com ele, não, não existe isso, tire isso da cabeça de vocês. Vocês estão criando rivalidade comigo à toa, entendeu? Não existe o que vocês pensam ao meu respeito, tá? O que vocês pensam não vai fazer também diferença, tá? Por quê? Porque eu não tô aqui para prejudicar ninguém, tá? Simplesmente o meu intuito aqui é crescer, entendeu? E me levantar, tá? Então, se Deus permitir, né? Eu acredito que Deus não dá um sonho que você não possa realizar, por mais que demore o tempo que for. Tá, gente? Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, tá? Comigo, na minha vida, no meu casamento, até hoje, tá? Tenho a agradecer todas as pessoas que me ajudou, inclusive a minha irmã, tá, gente? E é isso, tá, gente? Passando aqui só mesmo para falar isso aí pra vocês, tá, gente? Que tava aí me incomodando, tá? E pronto, quem tiver alguma dúvida, tá, gente? Pode me perguntar, seja por mensagem, seja pessoalmente, tá? Minhas respostas vai depender do seu tom, entendeu? Porque também ninguém é saco de pancada de ninguém, tá, gente? Ninguém é nada disso, tá? Então é isso, tá, gente? Eu espero que esteja ficado explicado aí, tá? Como a gente se conheceu, através de que a gente se falava, quem nos ajudou, tá? Porque para terem montado essa situação aí que estão rolando, né, de que eu traí, de que ele traiu, é para terem falado também quem ajudou, mas é isso, tá, gente? Eu acredito que Deus sabe o que faz, tá? Então, não é porque a gente vive afastada, a gente fica na nossa, que dá aí o direito das pessoas falarem o que quiserem, montarem o que quiserem, sendo que eu moro bem aqui, qualquer um pode vir me perguntar. Qualquer um pode vir falar comigo. Agora, se esse assunto aí que tá rolando é verdade, não, Nanino, não. É mentira, gente. É fake news, entendeu? Então, né, gente? É isso. Eu vou deixar aqui o vídeo passando, tá, gente? Porque eu já conversei aí com vocês o que eu queria conversar, tá? E é tanto que
assim que a gente se juntou há um tempo atrás, eu tinha vindo falar pra minha irmã, bem assim, que eu iria fazer esse vídeo, sabe? E aí, tipo, deixei de lado, tipo, conversei com ela, mas deixei de lado. E aí, depois de quantos anos depois, veio surgir esse boato, tá? Entre qualquer outro lugar lá. Não não vieram, tipo, em mim perguntar ou falaram quando eu tava. Não. Eu fiquei sabendo e uma outra vez eu escutei, só que eu não sabia que era de mim. Só que como fala fulano, fala ciclano, aí não sabe realmente quem é a pessoa, né? Só que aí eu já tinha escutado, só que eu não sabia que realmente era de mim, entendeu? Só que aí tudo certo, tá? O meu carinho pelo meu sogro e pela minha sogra é o mesmo, não é porque eu vivo um pouco afastada, que eu não gosto, que tipo, eu tenho raiva deles, eu não gosto deles, não. Isso também é fake news, tá, gente? Só que eles ficam lá mais e a gente fica cá. Às vezes a gente vai lá, mas é quando é de dia, não à noite. E em vez em quando a gente se encontra aqui no galpão também, né? Como é onde eles trabalham. E conversam numa boa, tá, gente? Eu não tenho problema, Deus sabe do meu coração, tá? Até porque eu teria que ser verdadeira para vir falar, tá? Uma coisa dessa. Porque não adianta falar uma coisa e não ser, né? Eu tenho o mesmo carinho por eles, tá? Não é porque a gente vive afastado, que aconteceu várias situações que eu tenho raiva, eu não gosto. Não, não existe isso. Tanto pelo sogro, pela sogra, pelos cunhados, pelas cunhadas. Não é porque aconteceu o que aconteceu, atritos entre famílias, que eu tenho raiva. Não, isso não existe, entendeu? Eu tenho o mesmo carinho por todos, tá? Não sei se é a mesma coisa, tá? Comigo, mas eu posso falar por mim que eu sei de mim, tá? Apesar de muitas coisas que estão acontecendo, mas Deus está vendo tudo que estão fazendo e Deus está vendo também tudo o que está acontecendo, o que eu também estou fazendo e também Deus sabe tanto do meu coração quanto do de cada um, até porque Ele que é meu dono, Ele que é o dono de todos nós, né? Não cai uma folha da árvore sem a permissão dele. Então, por isso que eu resolvi, tá, gente, vir gravar esse vídeo, tá, gente? Eu tava agoniada para vir gravar. Engraçado é que esse vídeo ia sair há 7 anos atrás. E, tipo, fugiu da minha memória, porque, tipo, parece que eu não tinha escutado ainda perfeitamente o que era para mim vir falar. Aí o que acontece? Passou-se tempo, aí eu não achei a pergunta que me fizeram. E é isso, tá, gente? Explicadinho aí pra vocês, tá? É isso aí que aconteceu, tá? Isso é o que aconteceu, entendeu? Entendam como quiser. Eu acredito que várias pessoas aí montaram o que quiseram, falaram o que quiseram, mas da minha parte e da dele não houve traição. Eu não traí o ex e nem ele traiu a ex, entendeu, gente? Espero que esteja tudo explicado, tá? E não crie ódio das pessoas sem saber o porquê da situação, gente. Procurem primeiro procurar saber o que realmente está acontecendo para não haver atritos, entendeu? Então é isso, tá, gente? Eu espero que vocês estejam entendido, tá? Passei aqui mesmo só para conversar com vocês sobre isso, tá? E eu sei que muita gente ainda vai duvidar, eu sei que muita gente vai falar o que acham, tá? Mas
tá tudo sobre controle, tá, gente? Não vai mudar, tá? O que eu sinto, não vai mudar nada o que eu sinto pelas pessoas que eu gosto, tá? Pelas pessoas que eu quero bem, não vai mudar nada, tá? E eu simplesmente só quero viver numa boa, tá, gente? Então, é isso, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, tá, gente? Tá difícil colocar aqui. Deixa o likezão aí, tá? Compartilha aí esse vídeo, tá, gente? Se vocês entenderam, tá? E tá aí, tá, gente? A nossa parte tá aí dita, tá? Acredite no que vocês acham que vocês devem acreditar, tá? Mas como eu vou falar novamente, Deus sabe o que aconteceu. Então, se Deus sabe, eu e ele sabemos que a gente não traímos ninguém, então tá numa boa, tá? Um super beijão. Fiquem. Então, né, gente, ó, finalizei, tá? Passando aqui, tá, gente, pra mim finalizar esse vídeo, tá? E lembrando que quando eu recebi a ligação lá do Thiago, né, eu desliguei e falei, esperem que eu vou conversar com ele. Ou seja, eu não tinha conversado nada ainda com o Thiago que eu iria ficar com ele. Quando eu estava na casa dele, não teria conversado nada, 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 nada. Ou seja, quando ele me ligou que eu já estava lá, aí eu falei, peraí que eu vou falar com ele. Ou seja, eu já falei mesmo sem saber que iria dar certo ou não. Já tinha finalizado ali meu casamento, entendeu? Ou seja, tinha acabado aqui ali, né? Entendeu? Aí eu falei pra pessoa, tá? Que eu gostava de outra pessoa e tal, mas não quer dizer que eu cheguei a ficar, entendeu? E falei, tá, gente? E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Essa é a minha versão, tá? O que o povo fala ou não vai fazer diferença nenhuma, tá? E foi isso que aconteceu, tá, gente? E pela honra e glória do Senhor, já fez 8 anos que a gente tá junto, graças ao meu bom Deus. E se Deus permitir, né, gente, vai ficar muito mais em nome de Jesus, tá, gente? E é isso, tá? Milhares de beijos. Fiquem com Deus. O que, que vocês acharam do resultado? Quase nunca eu faço maquiagem assim, gente, com base, essas coisas. Faço mais basiquinho, tá? Só porque mesmo eu tenho que gravar alguns vídeos, como eu falei pra vocês, tá, gente? Então, é isso. Um beijão, fiquem com Deus, tá, gente? Compartilha esse vídeo, deixa o likezão. Espero que vocês tenham entendido tudo, tá? E é isso. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.